Capítulo 26 Última Chamada. O nome Moltke tem ressoado com orgulho por 2 séculos de história da Prússia e da Alemanha. O conde Helmut Karl Bernhard von Moltke fora o marechal de campo do chanceler Bismarck e a terrível e veloz espada desembainhada nas esmagadoras vitórias alemãs sobre os dinamarqueses, austríacos e franceses. O maior triunfo do marechal de campo, a destruição do exército imperial francês em Sedan em 1871, levou à captura de Paris e à criação do Império Alemão. Assim, Helmut James von Moltke, sobrinho bisneto do marechal, era herdeiro de um famoso clã teuto privilegiado por viver em Kreisau, o grande palácio da Silésia, dado a seu ilustre antepassado por uma nação agradecida. Mas, embora corajoso e, como seu antepassado, um homem de profunda fé em Cristo, o seu chamado, sua futura fama, estavam em direção muito diferente. Seu tetratio havia sido o maior estrategista militar da Alemanha no século XIX. Apesar do nome ilustre, o Moltke, mais jovem, se tornaria um dos mártires mais famosos da Alemanha do século XX, sob Hitler. As nuvens de tempestade política que surgiam nos anos de 1930 confrontaram esse melhor dos alemães com uma decisão dolorosa: fugir ou ficar. Muitos, como o cientista Albert Einstein, o romancista Thomas Mann e o arquiteto Mies van der Rohe, buscaram refúgio no exterior. Outros permaneceram sem saber quanta tirania iriam suportar e quanto conseguiriam resistir. Como Dietrich Bonhoeffer, James von Moltke, que contava 26 anos quando Hitler subiu ao poder, poderia facilmente ter ido ao exterior. Quase o fez. Cheguei a escolher as cortinas em Londres, disse sua mulher, Freya. Mas quando irrompeu a guerra em setembro de 1939, ele soube, como Bonhoeffer, que seu lugar era em sua terra natal. Seu nome e caráter o faziam ponto central para a resistência ao regime. Treinado em direito internacional, Moltke foi convocado para o Abwehr, a inteligência militar alemã, pouco imaginando que esta seria o centro de resistência antinazista. Usou seu emprego abertamente para cercear os nazistas com as restrições do direito internacional. Escondido, ele se dedicou a 2 principais tarefas: contrapor a deportação e o assassinato de judeus e a execução de soldados capturados. Seu alerta em 1943 ajudou a salvar as vidas de milhares de judeus na Dinamarca e trazer os mais brilhantes membros da resistência ao seu palácio em Kreisau para planejar a forma de uma Alemanha democrática que seguiria ao colapso do Terceiro Reich. Em suas memórias, o diplomata norte-americano George Kennan chamou Moltke de a maior pessoa moralmente e mais largo e iluminado nos seus conceitos que conheci em qualquer dos lados das linhas de batalha da Segunda Guerra Mundial. Mas nenhum nome famoso de Moltke pôde impedir os nazistas para sempre. Inevitavelmente, ele foi traído e, em 19 de janeiro de 1944, foi preso. Havia se recusado a juntar-se a Bonhoeffer na conspiração para assassinar a Hitler e estava na prisão por 6 meses quando a tentativa de 20 de julho de 1944 fracassou. Apesar de 6 tentativas contra sua vida no último trimestre daquele ano, o senhor de todos os vermes parecia ter uma vida encantada e conseguiu escapar. O almirante Canaris e Dietrich Bonhoeffer estavam entre os 4.500 massacrados depois do atentado de julho, e o círculo da vingança foi aumentando até todos os oponentes conhecidos do regime, incluindo Moltke. Moltke e 7 amigos do Círculo Kreisau
foram julgados em janeiro de 1945 no notório Tribunal do Povo, presidido pelo maléfico promotor Roland Freisler. Moltke descreveu o engodo do tribunal secreto numa carta profundamente comovente à esposa Freya. Foi a última de 1.600 cartas escritas a ela entre seu namoro, em 1929, e sua morte, em 1945, todas escondidas em colmeias nas terras do palácio da família até que a guerra acabasse e publicadas em 1990 como Cartas a Freya. A presença de Deus é muito próxima na última carta de Moltke à sua esposa. A carta é, em parte, uma carta de amor, linda por sua mensagem final a ela. Você não é um meio que Deus usou para me fazer quem sou, mas sim, você é eu mesmo. Você é meu capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Sem esse capítulo, nenhum ser humano é humano. Essa carta é também testamento de Moltke como parte da resistência. Ele ficou marcado pela frase no ataque do promotor nazista de que somente com respeito a um aspecto nós e o cristianismo somos parecidos. Exigimos o homem todo. Portanto, ele tinha orgulho em ficar diante do promotor, não como protestante, nem como grande latifundiário, nem como nobre, nem como prussiano, nem como alemão, mas como cristão e nada mais. Mas a carta de Moltke é também a palavra final de um ser humano na sala de partida para a eternidade. Escreveu: sempre imaginei que sentiria apenas o choque, que diria a mim mesmo: agora o sol se põe pela última vez para você. Agora o relógio só vai até 12, 2 vezes mais. Agora você vai dormir pela última vez. Mas nada disso vem ao caso. Será que estou um tanto alto? Pois não posso negar que estou positivamente em alação. Só imploro ao Senhor do céu que Ele me guarde, pois certamente é mais fácil para a carne morrer assim. Enfrentando a morte aos 37 anos de idade, Moltke reconhece que ainda há um pedaço duro de chão à minha frente. Mas desde o início até o fim, o tema da carta é gratidão e o tom é confiança. Para uma tarefa grandiosa, o seu marido foi escolhido. Todo o trabalho que o Senhor teve com ele, os desvios sem fim, as curvas complicadas em zigue-zague, todos encontrando de repente sua explicação em apenas 1 hora. Tudo adquire novo significado em retrospectiva, algo que antes esteve escondido. Mame, pape, os irmãos, as irmãs, os pequenos filhos, Kreisau e seus problemas. Tudo finalmente tornou-se compreensível em apenas 1 hora. Meu querido coração, minha vida acabou, concluiu Moltke. Isso não altera o fato de que eu teria muita alegria em continuar a viver e que com maior gozo eu acompanharia você um pouco mais sobre esta terra. Mas então teria necessidade de uma nova tarefa para Deus. A tarefa pela qual Deus me criou está feita. Um de 10 executados na prisão de Plotzky, meses apenas antes do final da guerra, o conde Helmut James von Moltke morreu sem titubear. Até o fim, escreveu outro conspirador com ele. Ele estava completamente livre de alma, amigável, tratável, um homem verdadeiramente livre e nobre entre todos os apetrechos de horror. Mais tarde, sua mulher Freya disse, de sua casa em Vermont: na minha opinião, deve ter sido muito mais amargo para alguém perder o marido como soldado em favor de Hitler do que perdê-lo como soldado contra Hitler. Terminar bem. A brilhante, mas tocante coragem na morte de Helmut James von Moltke destaca um último aspecto da verdade multiesplendorosa do chamado. O chamado é central ao desafio e privilégio de terminar bem a vida. Tem havido tempos diferentes e sociedades diferentes onde morrer bem era um alto ideal. Por exemplo, quando Michelangelo tinha 88 anos, uma medalha foi lançada em sua honra. Em um lado havia o seu perfil, no outro havia um peregrino cego com um bastão
conduzido por um cachorro, junto com a inscrição tirada do Salmo 51. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O próprio artista havia escolhido o salmo, querendo retratar-se como velho e fraco, mas submisso à vontade de Deus. Em um de seus últimos sonetos de renúncia, Michelangelo, o escultor, pintor, arquiteto e poeta, escreveu com grande devoção: a viagem de minha vida finalmente alcançou outro lado do mar tempestuoso em frágil nau, o porto comum que todos têm de passar a fim de dar causa e contas de todo mal, todo ato piedoso. Hoje é rara tal atitude, e isso não simplesmente pela negação moderna da morte. Por razões óbvias, uma maior expectativa de vida, maior número de pessoas idosas em nossas famílias e as grandemente crescentes oportunidades e serviços oferecidos aos idosos fazem com que a ênfase moderna seja sobre terminar bem em vez de morrer bem. O problema está em que, para muitas pessoas, os anos dourados não são tudo que se diz de bem deles. A verdade do chamado é essencial para o nosso fim, como é para nosso começo. É chave importante para acabar bem, pois nos ajuda com 3 dos maiores desafios dos últimos anos de vida. Primeiro, o chamado é a espora que nos mantém na jornada com propósito, assim, crescendo e amadurecendo até o final de nossa vida. As pessoas cometem 2 erros iguais, mas opostos sobre a vida, como uma jornada e a fé como caminho. Por um lado, geralmente, no nível de menos cultura, estão aqueles que falam prematuramente, como se já tivessem chegado. Tais pessoas corretamente enfatizam as certezas e os triunfos da fé, mas minimizam as incertezas, tragédias e coisas inacabadas. Tendo vindo a fé, elas falam e vivem como se não tivessem mais nada a aprender. Todas as verdades estão claramente destacadas, todos os mistérios solucionados, todas as esperanças materializadas, toda conclusão deixada de lado, e todo o senso de estar viajando se reduz aos pontos que desvanecem. Parece que não existem riscos, agruras, perigos, atrasos ou desastres no horizonte. Pelo menos é assim que elas falam. No outro lado, geralmente com maior nível cultural, estão aqueles de tal modo conscientes à jornada que uma viagem sem fim se torna sua paixão e seu modo de vida. Para tais pessoas é impensável chegar no final, e a gafe máxima é dizer que encontrou-se um caminho ou chegou-se a uma conclusão. Como os que estão em perene busca de resposta que conhecemos anteriormente, para essas pessoas a própria viagem é tudo. Perguntar, inquirir, buscar, conquistar, tornam-se fim em si mesmos. A ambiguidade é tudo. Mas a fé cristã tem um equilíbrio extraordinário entre esses extremos. Como quem responde ao chamado de Deus, somos seguidores de Cristo e seguidores do caminho. Estamos, portanto, em uma jornada e verdadeiramente somos viajantes com todos os custos, riscos e perigos advindos da viagem. Nunca na presente vida podemos dizer que já chegamos, mas sabemos por que perdemos nosso lar original e, mais importante, conhecemos o lar para o qual estamos voltando. Assim, nós que seguimos a Cristo somos viajantes e, embora tenhamos encontrado o caminho, ainda não chegamos ao nosso destino. Podemos nos aposentar de nosso emprego, mas não a aposentadoria de nosso chamado individual. Podemos diminuir nossas responsabilidades públicas, mas não existe diminuição do chamado corporativo com o povo de Deus. Acima de tudo, podemos alcançar o lugar onde vemos o final da estrada, mas então nossos olhos deverão se firmar mais sobre aquele que está no final da estrada, que é nosso Pai e nosso lar. Como escreveu Henry Nouwen, aquele que pensa que tenha acabado, está acabado. Os que pensam que chegaram, perderam o caminho. Segundo, o chamado nos ajuda a acabar bem, porque não permite que confundamos o término de nossa ocupação
com o término de nossa vocação. É aqui que a distorção protestante, que equaciona o chamado com o trabalho profissional, ergue sua cabeça feia pela última vez. Se algum dia limitarmos o chamado àquilo que fazemos e essa tarefa nos é tirada, de repente nos encontramos desempregados, despedidos, aposentados, temos uma doença terminal, somos tentados à depressão e à dúvida. O que aconteceu? Deixamos que nossa ocupação se tornasse tão interligada à nossa vocação que a perda da ocupação significa perda do senso de vocação também. Certa vez, Pablo Picasso disse a um amigo: quando um homem sabe fazer determinada coisa, ele deixa de ser um homem quando para de fazê-la. O resultado disso foi uma implacável impulsividade. O dom de Picasso, outrora idolatrado, o mantinha preso. Toda tela vazia era uma afronta à sua criatividade. Como um viciado, ele fazia de seu trabalho sua fonte de satisfação apenas para descobrir-se mais insatisfeito. Só penso numa coisa: trabalho, disse Picasso perto do fim de sua vida, quando nem família nem amigos conseguiam ajudá-lo a descansar. Eu pinto como respiro. Quando trabalho, descanso. Se não estiver fazendo nada ou se estiver recebendo visitas, fico muito cansado. Em contraste, William Wilberforce era chamado, não impelido à força. Estava em seu leito de morte em junho de 1833, em Cadogan Place, Londres, quando teve notícia da grande vitória que foi a abolição da escravatura em todo o Império Britânico. 3 dias depois, morreu. Thomas Fowell Buxton, seu sucessor escolhido para liderar a causa, disse: é um fato singular que, na exata noite em que estávamos ocupados com sucesso na Câmara dos Comuns em passar a cláusula do ato de emancipação, uma das mais importantes cláusulas já promulgadas, que o espírito de nosso amigo deixou o mundo. O dia em que terminou seu labor foi o término de sua vida. Tal simetria é bastante rara. Poucas pessoas têm o privilégio de terminar sua labuta e sua vida ao mesmo tempo. Num mundo maculado e alquebrado pelo pecado, nossa vida muitas vezes termina antes de nossa tarefa, ou nossas tarefas nos são tiradas muito antes do final de nossas vidas. Isso significa que devemos estar muito certos de que nosso senso de chamada seja mais profundo, mais alto, mais longo do que a melhor e mais alta das tarefas que temos para realizar. Isso significa que devemos estar muito certos de que nosso senso de chamado seja mais profundo, mais alto, mais longo do que a melhor e mais alta das tarefas que temos para realizar. Em outros termos, a maioria das vidas humanas são histórias incompletas, se não uma história de incompleição. Como escreveu Ronald Niebuhr, nada que vale a pena ser feito pode ser conseguido em nossa vida. Portanto, devemos ser salvos pela esperança. Nada que é verdadeiro ou belo ou bom faz completamente sentido no contexto imediato da história. Portanto, temos de ser salvos pela fé. Nada que façamos, por mais virtuoso que seja, pode ser realizado sozinho. Portanto, somos salvos pelo amor. Não há ato virtuoso tão virtuoso do ponto de vista de nosso amigo ou de nosso inimigo quanto é do nosso ponto de vista. Portanto, precisamos ser salvos pela forma final do amor, que é o perdão. O famoso sermão de John Coron sobe magnificamente à consequência central do chamado em face da morte. A última obra que a fé apresenta sobre o chamado de um homem é esta: fé com ousadia entrega seu chamado às mãos de Deus ou do homem. Sempre que Deus chama um homem para entregar seu chamado, quando sua obra estiver terminada, aqui os filhos de Deus sobrepujam em muito os filhos dos homens. Outro homem, quando seu chamado está prestes a lhe ser removido, tem muita vergonha e muito medo. Mas se um cristão está prestes a abrir mão de seu chamado, ele o entrega com conforto e ousadia diante de
e aos olhos de Deus. Certa vez um amigo disse a Winston Churchill que havia algo a ser dito por ser um imperador romano aposentado. Por que aposentado? Resmungou Churchill. Não existe nada a ser dito por ser aposentado do que quer que seja. Como seguidores de Cristo, somos chamados para ser antes de sermos chamados para fazer. E o chamado, tanto para ser quanto para fazer, é cumprido somente quando somos chamados para ele. O chamado, portanto, precede não apenas a carreira, como também permanece depois da carreira. A vocação jamais acaba, mesmo que acabe a ocupação. Podemos nos aposentar de nosso emprego, mas nunca de nosso chamado. Por vezes podemos estar desempregados, mas ninguém se torna deschamado. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mais importante de tudo, a última chamada da morte é o término da perspectiva secular, mas da perspectiva espiritual é o cume da vida. Após toda uma vida em jornada, estamos chegando em casa. Depois de todos os anos de apenas ouvir uma voz, estamos prestes a ver o rosto e sentir os braços em nossa volta. Aquele que chama é o Pai e a última chamada é a chamada de volta para o lar. Até que venha aquele dia, nossa tarefa é continuar e continuar a continuar. Nas palavras da famosa oração anglicana, adaptada do grande navegador e aventureiro elisabetano Sir Francis Drake, ó Senhor Deus, quando tu dás a teus servos o labor de uma grande obra qualquer, dá-nos também saber que não é o começo, mas a continuação do mesmo até o final, até que esteja inteiramente completa, resultando em verdadeira glória, por meio daquele que, para acabar a tua obra, entregou sua vida, nosso Redentor, Jesus Cristo. Terceiro, o chamado nos ajuda a terminar bem, porque nos encoraja a deixar para Deus todo o resultado de nossa vida. Em sua obra-prima, Orthodoxy, Chesterton escreveu: para a pergunta, o que sois vós? Só pude responder, Deus sabe. Mas hoje é rara tal timidez. Com a ousadia, sem senso do ridículo de nossa arrogância, nós, modernos, falamos sobre descobrir nossa identidade, especificando nosso chamado numa única frase, fazendo pronunciamentos sobre as realizações de nossa vida como se fossem coisas que pudéssemos empilhar sobre uma carrocinha vermelha e levar até Deus para solicitar sua aprovação e acrescentar ao nosso orgulho de realização. Outros, carregando todo o peso de sustentar seu próprio significado, vão ao outro extremo, exaustão e desespero. Em sua autobiografia, o escritor do século XIX, Van Dyke Brooks, olhou para a sua vida e concluiu que seus esforços tinham sido semeados num ambiente onde não podiam crescer, e nem o sulco onde havia plantado haveria de permanecer. Ele havia arado o mar. O grande poeta irlandês Yeats escreveu de modo semelhante em seu Reverie: toda a vida pesada na balança de minha própria vida parece uma preparação para algo que nunca acontece. Tanto o arrogante quanto o que desespera não enxergam o que somente Deus faz. Esquecem do mistério que está no cerne do chamado, como também a identidade. Deus nos chama, e assim como o ouvimos, mas não o vemos sobre esta terra, crescemos e nos tornamos aquilo para que Ele chamou, ainda que não vejamos, até chegar no céu, o que Ele está chamando para nos tornar. Ninguém entendeu isso mais profundamente que George MacDonald, em seu sermão O Nome Novo, de Sermões Não Pregados. Na sua mensagem no Apocalipse para a igreja de Pérgamo, Jesus prometeu uma pedrinha branca com um novo nome nela escrita, conhecida somente por ele que a recebe. MacDonald ressaltou de bom modo bíblico que o verdadeiro nome é algo que expresse o caráter, a natureza, o significado da pessoa que leva esse nome. É o próprio símbolo daquele homem,
o retrato de sua alma, numa palavra, o sinal que pertence a ele e a ninguém mais. Quem pode dar isso ao homem, sua verdadeira natureza? Somente Deus, pois ninguém a não ser Deus enxerga o que é o homem. Mas então, num trecho impressionantemente sugestivo, MacDonald escreveu numa resposta à mentira de pessoas que pensam que descobrir nossos dons de chamado e realizar o eu verdadeiro seja uma questão simples e sem problemas. É somente quando o homem se torna seu nome que Deus lhe dá a pedra com o nome sobre ela, pois então é que ele poderá entender o que significa seu nome. É o florescer, a perfeição, o ser completo que determina o nome. Deus prevê isso desde o começo porque ele o fez assim. Mas a árvore da alma, antes de florescer, não entende que flor ela irá portar e nem saberá o que significa aquela palavra com que se nomeou, ao representar sua própria inteireza ainda não atingida. Tal nome não pode ser dado até que o homem seja o nome. O nome que Deus tem para o homem deve ser a expressão da própria ideia de Deus daquele homem, o ser a quem ele teve em pensamento quando começou a criar a criança e a quem ele guarda em seu pensamento através de todo o longo processo de criação que ocorre até realizar a ideia. Dizer o nome é selar o sucesso, é dizer: em ti eu me comprazo. Talvez você esteja frustrado pelo abismo que ainda permanece entre a sua visão e sua realização. Ou pode estar deprimido pelas páginas de sua vida que estão manchadas com fracassos, comprometimentos nocivos, traições e pecados. Você já teve o que dizer. Outros puderam dizer o que queriam, mas não faça julgamentos, nem chegue a conclusões até que os andaimes da história sejam retirados e você enxergue o que significa Deus ter cumprido sua palavra e transformado você naquilo que você foi chamado para ser. Mas não faça julgamentos nem chegue a conclusões até que os andaimes da história sejam retirados e você enxergue o que significa Deus ter cumprido a sua palavra e transformado você naquilo que você foi chamado para ser. Somos chamados para ser. Quem ousa se opor a essa sublime visão com o rude insulto de ser constrangido a ser, a audácia mesquinha de a coragem para ser, ou o fatalismo pedestre de ser constituído para ser? Desde seu magnífico começo, quando uma voz se ouviu, mas não foi vista nenhuma figura, até seu clímax altissonante, quando Deus desvendará os seus desígnios para todos os seus filhos na última chamada, o caráter e o propósito do chamado vão além de toda imaginação e inundam de gozo coração e alma de todos, a não ser os mais surdos e desatentos. Pondere bem essas coisas. Quando a última chamada vier a cada um de nós, que sejamos encontrados tendo respondido ao chamado, seguido o caminho e acabado bem a carreira, e estamos prontos para responder ao chamado final como o Senhor valoroso pela verdade, do Peregrino, de John Bunyan. Depois disso, foi difundido pela terra que o Senhor valoroso pela verdade recebeu um chamado pelo mesmo posto que o outro, e tinha como sinal que o chamado era verdadeiro, que seu cântaro tinha de ser quebrado perante a fonte. Quando o compreendeu, chamou por seus amigos e lhes contou a respeito disso. Então disse ele: eu irei ao Pai, e embora seja com grande dificuldade que faço a viagem, não me arrependo de todo o sofrimento que tenho tido para chegar até onde estou. Minha espada eu dou àquele que me sucederá em minha peregrinação, minha coragem e habilidade àquele que puder tomá-las. Minhas marcas e cicatrizes eu levo comigo como minhas testemunhas de que tenho lutado nas batalhas daquele que agora me será galardoador.
Quando chegou o dia em que ele deveria atravessar o rio, muitos o acompanharam até suas margens, e enquanto ele ia, dizia: Ó morte, onde está o teu aguilhão? E enquanto ele descia, cada vez mais fundo, dizia ele: Túmulo, onde está a tua vitória? Assim ele passou, e do outro lado, todas as trombetas ressoaram em sua honra.